O que fazer com as crianças nas férias? Chega agora um momento desafiador para os pais, sejam pais urbanos ou rurais, é um momento, né, de muita tensão, né? Geralmente eu vejo que os pais, quando chegam às férias, ficam muito ansiosos, né? Porque eles não sabem o que fazer com as crianças durante todo esse período de férias, né? Para quem já está entrando em férias agora, por exemplo, hoje é dia 18 de dezembro, as crianças vão em férias até ali mais ou menos 27, 29 de janeiro de 2025, que é quando a maioria das escolas está voltando às aulas normais. Então, os pais ficam atônitos, eles não sabem o que fazer. Né? Então, eu vou reunir aqui nesse vídeo para vocês 3 pontos sobre o que fazer nas férias com as crianças. Né? Primeiro, vou falar sobre o que é as férias e a importância tanto de não fazer nada quanto de fazer atividades engajadoras. A segunda coisa, eu vou falar um pouco sobre a escolha das atividades a partir da faixa etária da criança, né? E a terceira é como equilibrar e distribuir atividades no seio familiar para que isso não pese sobre uma única pessoa, tradicionalmente as mães, né? Mas vamos lá, o meu nome é Ana Moraes, eu sou professora, trabalho na educação há 28 anos e é a partir dessa experiência que eu compartilho aqui um pouco com você algumas ideias. Bem, primeira coisa que a gente precisa pensar é assim, o que são férias, né? Para a criança, as férias é um período de desconectar da escola, né? A vida acadêmica, a vida escolar, ela tem ali, obrigatoriamente, por lei, 200 dias letivos. Então, de 365 dias do ano, 200 são dias letivos, ou seja, dia de atividade com a criança na escola. Sem isso, não é dia letivo. Né? Então, são 200 dias. Naturalmente, ao final do ano, essa época, as crianças já estão cansadas, exaustas. Os pais também, né? Então surge essa figura das férias, né? Para que é isso? Né? As férias é para desconectar, as férias são para criar novas atividades e vivências com a criança, as férias são um período, né, de experienciar novas ideias e atividades que a criança manifeste o desejo de aprender ou de aprimorar. Então, por conta disso, né, por conta dessa ideia de férias como ideia de não cognitiva, um espaço não cognitivo de vivência, né? Eu, particularmente, sou absolutamente contra a criança continuar frequentando a escola nas férias. Seja em atividades extracurriculares, sejam em atividades de férias, qualquer coisa, né? Eu sei que muitos pais não têm o que fazer, mas eu acho realmente muito desaconselhável, né? Porque isso exaure a criança, deixa a criança esgotada daquele mesmo ambiente, né? Por mais que tenha outras atividades, outros grupos, mas é o mesmo ambiente arquitetônico e a criança precisa variar um pouco essa experiência, né? Nem que seja ali por poucos dias, né? Mas, enfim, isso se tornou algo recorrente. Então, as férias não é lugar de estar na escola, né? Nas férias a criança pode explorar a casa, o condomínio, as outras residências familiares, né? Sendo um lugar seguro, confortável, a criança pode ir para a casa dos avós, por exemplo, para a casa de uma tia, passar 2 dias ali, 3 dias lá, para que a criança aumente o repertório tanto de convívio social quanto do domínio geográfico dela, de outras arquiteturas. Então, é muito importante que a criança tenha essa possibilidade de variar. Ah, mas eu não tenho, Ana, condições de levar, minha família mora longe e tal. Então, explora o bairro, explora a cidade, o condomínio, tenta criar outras atividades que sejam desafiadoras para a criança, né? Bom, dito isso, vamos falar um pouco de que atividades a família pode fazer com a criança, né? Porque é terrível, né? Você acorda ali, geralmente os pais têm que trabalhar, e pelo menos alguns dias aí durante as férias das crianças, e é nesses lapsos aí nesses intervalos que aparece essa demanda, né, de fazer o quê, né? Fazer o quê? Primeira coisa que tem que se considerar é qual é a faixa etária das crianças, né? Então, se você tem filhos ali de 0 a 3 anos, praticamente a criança ainda é um bebê, né? Então, você trabalha com estímulos táteis, com estímulos sensoriais, existem os livrinhos, existem as brincadeiras com água, existem as brincadeiras com a caixa de papelão que as crianças tanto gostam, né? E aí são brincadeiras que precisam respeitar essa fase
fase do desenvolvimento, porque a criança ainda está ali no começo da primeira infância. Ela não tem condições de montar um Lego, né? Nem tampouco a família precisa gastar os tubos de dinheiro comprando brinquedos caros. Na verdade, o que a criança precisa nessa fase são de desafios cognitivos, né? Coisas que dê prazer para a criança, que ela possa brincar, que ela possa experimentar. Para isso, é claro, se você mora no litoral, a praia é um lugar maravilhoso, porque a criança pode experimentar diversas sensações, né? É uma exploração sensorial muito grande a praia, né? Porque tem a areia, tem o mar, tem o vento, tem os cheiros daquele lugar, tem uma série de experiências que a criança adora viver. Então, é muito bacana quando você não mora no litoral, tem que buscar outras alternativas, né, para que a criança possa ter essas experiências sensoriais ali do crescimento robustecidas e alargadas, né? Então, para as crianças de 0 a 3 anos é mais fácil. Dureza é os pais que têm crianças de 3 a 7 anos. Essa é uma criança que ela está realmente ali num pico de leitura de mundo, né? Ela precisa de muita atividade, ela é muito enérgica, a criança tem muita energia, né? Ela não para o dia todo, né? Sobretudo se a família mora numa casa pequena ou um pouco pequena, a criança pode se ver o tempo inteiro entediada, porque ela não tem desafio, né? Não tem brincadeiras. Às vezes mora num lugar onde não tem outras crianças também, né? Que possam compartilhar ali de atividade, e isso torna mais difícil, né? Quais são as atividades boas para essa faixa de 3 a 7 anos, né? De 3 a 7 anos. Se as crianças estão em grupo, né, tem um grupo de crianças, mas se você tem um filho único, é difícil também, né, prover uma atividade para uma criança sozinha, porque alguém tem que brincar com ela. E a criança precisa de alguém para brincar com ela, né? Então, são atividades que podem remontar, por exemplo, a brincadeiras criativas, leitura de livros, dramatização do livro preferido da criança, é uma atividade ótima, né? Montagens, né? Por exemplo, você pode perguntar para a criança o que ela quer montar, ela vai dizer, queria montar um foguete, sei lá, uma ideia, né? Você não precisa ir correndo para uma loja comprar um Lego de R$ 300, né? Você pode juntar caixas de papelão, fita crepe, que é barato, uma tesoura sem ponta, né? E sentar com a criança ali até para ela construir esse imagético dela. Como que é um foguete? O que é que ele tem? E a criança vai poder prototipar, fazer um desenho no papel e depois ir construindo o foguete junto com um adulto. Claro, toda criança tem que estar sempre com a supervisão de um adulto, tá, gente? Aqui não é um rol de atividades para entreter a criança, porque a criança não tem autonomia, ela precisa da supervisão. Então, geralmente eu indico, né, que faça esse levantamento de interesse da criança e desenhe, depois prototipe e depois parta para a construção com objetos simples que você tem em casa, como uma garrafa PET, tinta de aquarela, fitas, enfim, né? Então, a criança de 3 a 7 anos precisa de atividades mais desafiadoras, né? Por exemplo, construir uma bicicleta de garrafa PET, né? Ou então brincar com papelão, caixas de papelão. Eu lembro quando meus filhos estavam nessa idade, tinha uma brincadeira que eles adoravam. Vou contar para vocês. Tinha um corredor, né, da sala da minha casa até os quartos. Nesse corredor tinha as duas portas do quarto e no fundo a suíte. Então ali eu pegava uma fita crepe e eu colava a fita crepe assim em forma de X e vários desenhos, criando uma coisa que a gente chama de cama de gato. E o desafio era eles andarem ali, né, passarem, atravessarem até o quarto sem derrubar as fitas crepe, né? Claro que tem que ver, às vezes dá uma raspadinha na parede, tá, gente? Mas, enfim, é uma brincadeira muito gratificante para a criança, muito gostosa. Outra coisa boa também é trabalhar na cozinha, como é que a criança pode fazer receitas com a família para que a criança possa explorar também nessa questão de pesos e medidas, proporções, que a criança pode usar isso como objeto de experiência, de vivência na cozinha com a família. Então, por exemplo, será que a criança não gostaria de fazer um bolo? Né? E aí, claro, o adulto tem que estar junto, né, fazendo essa experiência com a criança, precisa ser uma experiência guiada, né? Então, precisa assim, qual é o bolo? Como você quer que ele seja? Qual é o formato? É uma forma redonda, quadrada, com furo no meio? Vamos escolher a forma, né? Depois disso, que ingredientes? Primeiro vamos verificar se nós precisamos de tudo. Aí a criança vai trabalhando, por exemplo, a ideia de planejamento e de execução.
e de resultado no final, né? Separar todos os ingredientes, quantificar, enfim, né? Tem toda uma metodologia para trabalhar isso, que é bem interessante. Então, dos 3 aos 7 anos, é mais ou menos isso que a criança vai gostar de executar e que é uma atividade prazerosa para a família, né? Até pensando em férias mesmo, né? Dos 7 aos 12 anos, já é possível explorar atividades desafiadoras de fundo mais cognitivo, né? Usando ali a música, os esportes, a leitura, a literatura, a aprendizagem de um outro idioma, se a criança estiver disposta a investir intelectualmente e a família também nessa atividade, mas é uma fase assim muito interessante, né? Porque aí a criança já tem desejos específicos, né, para poder fazer coisas e atividades durante as férias, né? Então, dos 7 aos 12 anos, né, tem muito que ver, geralmente com um grupo de crianças que gostam de estar juntas, né? Explorar o lado artístico também das crianças, né? Que elas se envolvem em atividades assim de artes, né? Atividades que trabalham o senso estético, é muito bacana, né? Isso pode ser um livro, pode ser a pintura de um quadro em casa, pode ser um caderno de desenhos, pode ser também a ilustração de um livro que a criança já leu, né? Pode ser um trabalho com fotos antigas da família, né? Então, essas atividades artísticas são muito interessantes. Claro que as atividades esportivas também são muito boas para essa fase, né? Porque é uma fase crítica ali do desenvolvimento da criança, dos 7 aos 12 anos, e é interessante também ter essa carta na manga. Contanto que não seja, de novo, dentro da escola que a criança frequenta, né, gente? Porque enfim, isso aí às vezes esgota um pouco a criança. Mas é claro, é importante se considerar que algumas famílias não têm escolha, né? Elas não têm equipamento social perto, praças e afins, né? Que a criança possa explorar, então a criança tem que ir para a escola. Algumas escolas têm programas muito interessantes, né? Para as férias escolares. Recomendo consultar antes. Bom, uma coisa que eu sempre digo é, qualquer que seja a opção da família, nunca começar logo no primeiro dia das férias, sabe? Primeiro descansar, deixar a criança curtir a casa dela, acordar tarde, tomar café tarde com a família. Então, pelo menos uma semana é somente semana de curtir a casa, né? E as férias. Dormir, descansar, não ter hora para fazer tudo tão rigidamente como geralmente a gente tem. Passado isso, eu gostava muito de fazer com os meus filhos uma programação de férias. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava o calendário, né? Assim, pegava o calendário e a gente, na primeira semana, deixava livre, na segunda semana, a gente começava a fazer uma programação, né? Tá, na segunda-feira, vamos para que lugar? Na terça-feira, sessão de cinema em casa, com pipoca. Na quarta-feira, vamos no Parque da Jaqueira. Na quinta, hora de conhecer o Rio. Na sexta, casa da avó, enfim. Então, aí a família pode montar uma programação que se ajuste, né, ali à realidade da família, às condições da família e também às expectativas da criança. E aí a criança vai acompanhando, né? Cada dia que a atividade é feita, ela marca um xizinho. Também não é necessário que a criança tenha que sair de casa todo dia, né? Isso não é necessário. Inclusive, tinha dias que eu colocava assim, dia de curtir a casa, somente. Vamos ficar em casa, vamos pedir um almoço, vamos fazer uma coisa divertida, né? Arrumar o guarda-roupa, arrumar os brinquedos, separar brinquedo para doação. Tudo isso são atividades que são interessantes para a criança fazer ali, né? Bom, acima de 12 anos, aí é onde chega a fase da adolescência e realmente as férias precisam ser muito bem negociadas, principalmente aquela família que não viaja, né? Porque precisa fazer esses combinados. E aí vai muito do interesse da criança, porque nessa idade a criança já manifesta interesses específicos, seja pela descoberta, seja para fortalecer algum interesse ou talento que a criança já tenha. Então é hora de realmente combinar. Tudo isso vale a pena colocar no papel, inclusive dando para a criança uma noção de custos, né? O que é que vai gastar, quanto vai gastar de dinheiro, quantas horas você vai se deslocar para chegar no lugar tal. Tem uma série de questões aí que podem ser também um aprendizado de vida para a criança, não é só aprendizagem cognitiva, aprendizagem de vida também, né? Trabalhar um pouco isso com eles, né? Bom, finalmente eu também queria falar um pouco, né, sobre essa coisa das férias como um momento de fortalecer e desenvolver as competências outras, as competências para a vida, né? Competências que estão ligadas ao convívio social, à resolução de problemas, à vida prática da casa, como fazer compras, por exemplo, né? Como é ir no supermercado? O que é que você compraria? O que você poria no seu carrinho?
Quanto custa esse biscoito que você quer levar? Tudo isso são aprendizados para a criança, né? Então é muito importante que a criança traga isso e desenvolva essas habilidades ali desde cedo com a família, fazendo disso uma oportunidade de aprender e também de se divertir e desfrutar da vida, né? Então as férias são para isso. As férias não é um momento, né? Eu conheço, infelizmente, famílias que têm a prática de colocar a criança para fazer vários cursos de férias. Isso é muito angustiante para a criança, né? Então, chega às férias, a criança tem que fazer o curso de matemática, o curso de xadrez, o curso de balé, o curso de... É tanta coisa que é pior do que a criança ter que continuar frequentando a escola. Então, é muito necessário avaliar isso com cuidado, né? Para que o período de férias seja um momento agradável para a criança, né? Tá bom, se você tiver dúvida aqui sobre o que fazer com seus filhos nas férias, coloca um comentário aqui, qual é a faixa etária, onde você mora, que a gente troca alguma ideia e eu trago algumas sugestões aqui interessantes. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Obrigada, até a próxima.